Meu mano, só pensa comigo que você é um mundo que vive dominado por diversas criaturas, mas você tem um poder overpower e pode derrotar elas com facilidade, mas por algumas frustrações da vida resolveu para um colégio calmo, para estar descansando e não ter mais que lutar. Mas infelizmente não é isso que acontece, mas depois de alguns acontecimentos, o protagonista é o cara mais forte do colégio, precisa combater esses monstros. Essa é a história de Kokaku no Regions. O anime começa com algumas pessoas tentando evacuar uma cidade móvel que está sendo atacada por uma besta dos poluentes. Em contrapartida, 3 guerreiros com título de Lâmina do Céu foi enviado pela rainha da cidade, Gridan, para dar conta daquele monstro. E apesar dos ataques poderosos, a criatura está conseguindo se regenerar. A cena corta para Leifon dizendo para sua amiga de Leirin que não tem o que ele fazer porque foi expulso da cidade pela sua majestade, enquanto um cara que está desistindo de fazer a parte da equipe do 17º Pelotão de Artes Militares da cidade é chamado Zuelin. A líder da equipe, chamada Nina, pede para que ele fique pelo menos até as partidas do Interpelotão, mas o cara se recusa e vai embora. Agora eles precisam encontrar alguém, caso contrário o 10º Pelotão será dispensado. Ele diz que hoje vai acontecer a cerimônia de entrada da academia, então eles devem aproveitar para recrutar um substituto, mas aparentemente não vai ser algo bem simples, pois todos os alunos promissores já foram recrutados por outras equipes. Leifon chega atrasado na cerimônia de entrada e é abordado por uma garota. A mesma bate uma foto dele dizendo fazer parte da equipe de jornal da academia Zuelin. Porém a garota é desmascarada quando sua amiga aparece chamando ela de falsa repórter, obrigando a garota a confessar que também é uma aluna novata, mas no fundo com certeza será uma ótima repórter. Ela aproveita a oportunidade e se apresenta como Mifi, sua amiga do lado direito se chama Naruki e a outra se chama Mei. De repente 2 alunos começam a se enfrentar, trocando diversos ataques, até que um se mostra superior em combate corpo a corpo. O aluno que está perdendo a tentativa de virar a luta ativa sua arma Date. A Naruki fica preocupada pois a luta está sendo entre 2 alunos de artes militares. A polícia não conseguirá fazer nada, então ela vai atrás de algum senpai de artes marciais. O cara que ativou o Date tenta atacar seu inimigo e por pouco não atinge a Mei, porém ele acaba que acerta um pilar fazendo a estrutura ceder. Alguém usou seu poder telecinático para enviar pedido para ajuda a Leon. Ao notar que está acontecendo, ele se move em alta velocidade e consegue salvar a Mei, evitando que o pior acontecesse. Quando Naruki volta com o 17º Pelotão, tudo já está resolvido. Em seguida, Leifon foi chamado até a sala de Karion Loss, o presidente do conselho estudantil. Nina pergunta pro Harley o que ela acha de Leifon. O garoto responde apenas que ele estava sem uniforme e não tem como saber qual departamento ele pertence. E de qualquer maneira, ele foi chamado pelo conselho estudantil e pode até ser expulso. Ao escutar isso, Nina sai correndo. O presidente comenta que a cidade de Academia Zueli é governada pelos estudantes. Resumindo, ele conta tudo. Na ficha de estudante do Leifon, ele está matriculado do departamento de estudos gerais e irá trabalhar na seção de limpeza do departamento de máquinas. Apesar do pagamento ser bom, provavelmente a maior parte do salário será usado para pagar a sua mensalidade, pois a sua bolsa de estudos é apenas de rank D, então ele está pensando em transferi-lo para o departamento de artes militares. Sua bolsa de estudos passará a ser rank A, com o pagamento total da mensalidade incluso. Leifon até tenta retrucar, mas apenas com um estralar de dedo. Vem diversos meninos para vesti-lo com o uniforme do departamento de artes militares. Logo depois, Nina chega na sala e fala que gostaria de recrutar o Leifon para o 17º Pelotão. Após isso, eles vão embora e na marca que ele aparece amanhã na sala do treinamento. Enquanto caminhava para o dormitório, ele encontra uma garota baixinha gritando palavrões. Leifon lembra que essa voz que pediu ajudar Mei. Ele se aproxima e pergunta se fala que comunicou mesmo meio de telepatia na cerimônia de entrada. A garota confirma que sim, ela usa seus poderes e troca de uniforme, revelando que também faz parte da cerimônia do 7º Pelotão. Mas logo em seguida vai embora. As amigas da Mei descobrem que ela está perdidamente apaixonada pelo Leifon. A garota da telepatia viu seu irmão se encontrando com os caras que começaram a briga durante a cerimônia de entrada e com um cara que saiu do 17º Pelotão. Já no dormitório, Leifon pega no sono e acaba sonhando com a besta do Poluentes, que apareceu no meio do anime. Devido à alta regeneração do monstro, o cara de capa preta comenta que eles precisam usar ataques de alta pressão em curto período de tempo para eliminá-los, então ele usa a habilidade para restringir os movimentos do inimigo. Leifon aproveita e ataca com uma espada de energia, dividindo a besta Poluentes no meio. O cara do terno preto comprime sua habilidade para apertar a criatura, causando uma explosão. Fazendo isso, seu núcleo fica exposto e Leifon finaliza empalando com a sua espada. No outro dia, ele vai até a base do 17º Pelotão. Nina apresenta os membros da equipe, começando pelo Sharnid, o franco atirador do grupo, seguido pelo Riley, o mecânico do pelotão, e Feli, a garota com os poderes telecinéticos da equipe. Por último, ela mesma, capitã do 17º Pelotão. Leifon tenta dizer que não pode entrar neste pelotão, porém Nina ignora e pede para Hana entregar um dit dizendo que vai testá-lo agora. Leifon consegue se defender com facilidade dos ataques da Nina e demonstra habilidoso que ela. A garota, animada com as habilidades do novo membro do pelotão, ativa sua habilidade de Ki externo, e o cara com uma rajada de energia.
jogando ele contra a parede. Como resultado, Leifão desmaia. Quando acorda, está na enfermaria com Ophélie e observando de perto. A garota notou que ele tem uma grande quantidade de Ki interno que possibilita sua recuperação rápida. Enquanto andava pela cidade feliz, diz que agora entende porque seu irmão, presidente do conselho estudantil, teve que enganá-lo para colocá-lo no departamento de artes militares. Então ela não liga dele ter perdido de propósito para a capitã. E também conta que o nível dela é extremamente alto, por esse motivo ela foi forçada pelo seu irmão a se transferir para o departamento de artes militares, porque ele queria que ela usasse poder pela cidade Zueli. Ele é o tipo de pessoa que fará tudo para conseguir o que não importa quão covarde seja. Quando ele chega no dormitório, encontra uma marmita pendurada na maçaneta da porta do seu quarto. Ele pega a marmita e troca de roupa e vai para o trabalho. Chegando lá, o garoto descobre que a capitã do pelotão é sua parceira de trabalho. Nina fica chocada em saber que ele já recebeu o alta do hospital. Após conversar um pouco, a capitã lhe oferece um sanduíche. Leifão lembra da marmita que entregaram no seu quarto e oferece a Nina. Enquanto isso, Mei está perguntando se Leifão gostou dos sanduíches. Nina avisa que precisavam terminar logo aquele trabalho, pois amanhã eles terão usar uma partida de interpelotões. No dia seguinte, várias pessoas se reuniram para ver a partida entre o 16º e o 17º pelotão. Nina comenta que a condição de vitória da partida é pegar a bandeira do pelotão 16 antes que ela seja derrotado. O plano deles é bem simples. Nina vai agir como isca enquanto Charnid dá cobertura. Elefão corre até a base inimiga e captura a bandeira. Entretanto, o plano não dá muito certo porque o trabalho da equipe deles é horrível. Elefão se distrai e vê a capitã sendo golpeada nas costas. O inimigo aproveita para atacar Solo e fazer surgir uma nuvem de poeira, permitindo que ele se aproxime e ataque Leifão, derrubando ele de cima de um penhasco. Quando a capitã estava perdendo os sentimentos dela, foram levados até Leifão por meio de telepatia. O garoto, vendo quanto ela quer vencer, libera a parte do seu poder de Ki externo e avança derrotando seu inimigo sem nenhuma dificuldade. Para finalizar a partida, ele captura a bandeira do 16º pelotão. Apesar da vitória, Nina está com raiva e Feli chamou ele de traidor. A cena é cortada para uma garota vendo um tipo de criatura nos olhos de Leirin. Ela se apresenta como Sinola e cumprimenta de uma forma bem estranha, dizendo que elas serão boas amigas. O presidente do conselho estudantil foi até Leifão elogiá-lo pela partida e alega que não esperava menos alguém do título de Lâmina do Céu. O garoto se recusa a conversar com ele e vai embora. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele se encontra com Nina e revela que ocultou seu poder. A sua cidade natal se movia como se escolhesse a rota para o encontro com Besta dos Puluentes. Então, por esse motivo, ele era obrigado a lutar todos os dias para proteger a cidade. E agora que ele tem a oportunidade, estava ocultando seu poder para tentar levar uma vida diferente das artes militares. De repente, a cidade para e Nina sai correndo para verificar se aconteceu algo com a Zuelin. A fada eletrônica responsável por fazer a cidade se mover. Não demora muito e Nina se depara com um grupo de bandidos segurando a fada eletrônica. Mas antes que eles pudessem fazer alguma coisa, aparece um cara de cabelo vermelho. E quando o cara percebe que Elefão se aproxima dele para usar a habilidade para teleportar todas as suas dimensões, os inimigos equiparam suas armas e partem para o combate, mas o cara de cabelo vermelho consegue bloquear o ataque. Nina aproveita e pega as armas do inimigo para tentar libertar Zuini, mas ela acaba acertando a máscara de um daqueles caras e é atacada por uma energia misteriosa. Para evitar que o pior acontecesse, o cara de cabelo vermelho ativa seu poder e ataca eliminando todos os inimigos. Ele se apresenta como de cheiro e usa uma habilidade para esquecer de tudo o que aconteceu ali. Acorda. Nina é tão apegada a Zuini porque quando era criança ela foi salva por uma fada eletrônica recém-nascida nas mãos de um ladrão. No entanto, o ladrão é atacado, fazendo ela cair de uma altura muito alta, e quando ela estava quase falecendo, a fada eletrônica daquela cidade deu sua vida para salvá-la. Ele foi encontrar Nina desmaiada e a leva para a enfermaria. No caminho de volta para o dormitório, se encontra com Feli. A garota alega que está desapontada com Lefon, pois ele havia comentado que não queria participar do curso de artes militares. Entretanto, durante a batalha ele fez algo diferente, mas está tudo bem, e a partir de agora ela o chamará de Fonfon. O garoto não concorda, mas depois dela insistir por um tempo, ele aceita o apelido. A cena é cortada para uma guarda sugerindo a rainha ao Shira que eles devem realizar um torneio para encontrar alguém capaz de ocupar o posto de 12º usuário da Lâmina do Céu, no lugar do Leifão. No entanto, a rainha diz que não faz sentido promover alguém sem habilidades, e pede para que ele não toque nesse assunto novamente. Ao entrar no seu aposento, ela se encontra com a verdadeira rainha, e na realidade aquela garota se chama Canaris. Ela faz o dublê de rainha para que ela possa dar uma escapadinha do castelo. A cena muda para um grupo de garotos que está achando que as meninas bonitas deveriam ser um patrimônio da humanidade. Alcef acha que deveria ser um patrimônio porque é bonito, mas de repente aparece Félia com seus olhos de peixe morto assustando o garoto. Ela está brava por conta de Nina ter recomendado esse emprego, mas não era para encontrar Alcef no local quando estivesse trabalhando. A cena muda para o diretor do colégio, sendo avisado que nessa noite farão uma checagem final do local que havia mencionado anteriormente. Eles não acharam irregularidade durante as investigações anteriores, então não acho que tenha algo que possa preocupar no
momento, mas o diretor do colégio se levanta e o homem fica assustado com o que pode acontecer. A cena muda para o Seth e seu amigo vendo que Feliz está agindo no trabalho. Ambos percebem que ela tem ódio no olhar e os clientes acabam desistindo de serem atendidos por ela. O chefe dela vê toda a cena e pede para que sorria mais e aprenda rapidamente. Acha melhor praticar um pouco. Ao chegar no banheiro fica treinando bastante, mas não consegue nem sequer levantar o sorriso e fica todo envergonhada por tentar sorrir. E na pergunta se o Seth já viu algumas vezes Feliz sorrir, o garoto ouviu dizer que psicocinesistas são ruins em expressar suas ações. Eles recebem um grande fluxo de informações em seus cérebros. Se eles reagirem a qualquer coisa, sua mente não aguenta. Eles restringem um fluxo elétrico entre seus nervos inconscientemente. Ao Seth já havia escutado algo assim, surpreendendo-se, ter raiva e sorrir. Eles fazem tudo isso em suas mentes, escondendo qualquer expressão de emoção. Por isso tem um sorriso. Como Félia é bem popular entre os homens, se caso conseguir fotografar o sorriso dela será super raro. Vai conseguir vender por uma fortuna. Conversando com a garota na cafeteria, ela ainda não conseguiu sorrir, então melhor que seja a garota gelada com um toco mais erótico na roupa. Ao fazer isso, todo mundo acha incrível ter uma garota bonita assim com um vestido tão chamativo. O chefe, ao ver o que está acontecendo no seu restaurante, sabe que seu novo designer ficou maravilhoso com aquele sorriso frio. Ao olhar para cima, ele percebe que o garoto está tirando foto da mesa já faz um bom tempo. Sendo chamada por um homem desconhecido com o rosto coberto, pede para que traga algo para beber. Olhando bem, percebe que o diretor e seu irmão, presidente do conselho estudantil, está investigando uma atividade sobre a moral da cidade. Dá um chute na perna do homem e vai trazer o que ele quer. Depois do seu expediente, sai do lado de fora e quebra a câmera como estava tirando foto. Ao chegar ao lado da garota, conseguiu pegar o cartão de memória, mas ela queimou assim também. Ao Seth tenta dizer que não fez nada e ela confia no garoto, então pede para que não saia com gente exibida. Vendo que ela está com um semblante mais triste do que o de costume, decide segui-la e perguntar para saber o motivo que ela resolveu trabalhar tão de repente. Ela sempre quis fazer isso, desde quando era criança, na opção que sua família tinha, e os três postos consideravam ela se tornar psicocinistas, pois é uma pessoa livre para escolher o caminho. Mesmo assim, ao Seth não disse o mesmo. Ela também não acha bom continuar e ficar assim. Enquanto estavam no meio de uma praça tomando seu belo café, escuta algumas garotas conversando sobre não serem capazes de aguentar um novo serviço, sem mesmo saber o que é Filha aceita trabalhar. Ao chegar no local, as garotas comentam que este é o prédio abandonado à pesquisa do velho departamento de química. Aconteceu um grande acidente durante o experimento há 30 anos. Foi fechado por conta de todos serem mortos, mas não foi demolido. Também há rumores que os espíritos das vítimas ainda vagam pelo local. Elas são um grupo de repórteres que estão investigando o local mal assombrado junto com leitores normais, mas é para um antigo observadora semanal. Ao olhar para trás, elas comentam entre si achando que Félia está com raiva, mas na verdade é sua expressão normal. Elas acham que não deveriam deixar a garota fazer esse tipo de trabalho. As garotas não gostam muito de ficar em um lugar assombrado como esse, mas precisa por conta de sua amiga querer escrever algo sobre o assunto. Enquanto estão andando, nas quadras das garotas surge uma aranha aterrorizante e ninguém percebe. Ao entrar em uma das duas salas, fica tentando ativar as luzes, mas não consegue. A amiga da mesa pede desculpa por estarem assim. Ela está muito feliz porque conseguiu entrar na sala mal assombrada e graças a isso vai conseguir tirar algumas fotos. Enquanto está tirando foto com a sua câmera, de repente nas suas costas aparece uma aranha. As suas amigas vão ao local para ver o que está acontecendo, mas encontram apenas a câmera da garota e nada mais. Logo em seguida todas são atacadas pela teia de aranha. A única que consegue desviar é Félia e outras também são raptadas pela aranha, sendo levadas para um local que não consegue ver nada, tenta correr, mas acaba tropeçando. Perto de ser levada também surge um garoto cortando a perna da cobra, pegando a garota pela mão. Ambos saem correndo e perguntam para saber o que está fazendo aqui. O garoto comenta que há 30 anos atrás planejava fazer criaturas artificiais para combater bestas dos poluentes. O plano do Guardião dos Monstros Guardiões, mas fracassaram na série e causaram o cancelamento do plano. Ouviu dizer que essa sala de pesquisa também foi fechada. O Caranha decidiu que esse prédio deveria ser demolido o quanto antes, então veio investigar e vê que tinha algum objetivo perigoso abandonado. Da última vez que apareceu não tinha nada demais, mas agora apareceu essa criatura. Ele pergunta para saber se Félia veio sozinho para essa casa mal assombrada, mas na realidade veio com suas amigas que foram capturadas. O rapaz não sabe nada sobre isso, o que foi acontecer. Ela poderia ter dado um jeito de rastrear a criatura com seu poder de telepatia, mas ela não estava com ele ativo, por isso não conseguiu. O homem nota que isso é uma hora crítica, pede para que use unidade telepática para procurar pelas pessoas pegas pelo monstro e pede ajuda para alguém próximo do colégio, pedindo para que fizesse o que foi mandado quando encontrar duas pessoas que estão no subsolo. Os sinais vitais estão bem, mas parece que estão desacordados por causa da criatura. Partindo para cima dela, não consegue ferir e acaba sendo jogado para longe. Logo em seguida, o Seth recebe o chamado de Félia para que possa ajudar a combater a criatura. Enquanto isso, o rapaz está com muita dificuldade contra essa besta. Perde ser engolido por ela, o Seth sai correndo para que possa salvar as suas amigas. Assim, a besta desiste do garoto e foi para proteger as suas presas. Parada na frente da garota, Félia dá seu golpe para quebrar uma parte do teto e cai sobre a criatura. Então o rapaz dá um golpe final na besta para que nunca mais atormente novamente a humanidade.
Ao sair do local, encontra produtos químicos que vazaram nas garrafas, então pede para que nunca mais entre em um lugar como esse. Perguntando se pode publicar no jornal, já sabe pela cara do homem que é não. Al-Saif chega de repente preocupado com Feli. A cena muda para o diretor sabe que a garota é um gênio desde quando era pequena. Apenas dele dizer que acharia seu próprio caminho, ela não fez nada, mesmo dizendo que odeia. Ela ainda mora com seu irmão. Ela acabou agindo sozinha sem pensar nas consequências que poderia trazer para as pessoas. O rapaz que está conversando com o presidente sabe exatamente o motivo que o seu irmão a colocou no grupo de militares, para que possa proteger a sua irmã do perigo que o mundo proporciona. A proposta gostaria de saber o porquê que ele era parecido com o guardião selado que renasceu logo agora. Olhar para trás e se interessa ao garoto. A cena muda para Al-Saif conversando com a Feli. Al-Saif gostaria de saber se encontrou seu caminho, mas a situação que estava cheia de estudo, assim soltando aquele sorriso de canto no rosto. Al-Saif fica impressionado que viu pela primeira vez ela sorrir. Perguntando se viu, deu um chute no garoto e saiu do local. A cena muda para a selfie no treinamento quando o garoto mais novo aparece, onde seu mestre sempre pedia para que ficasse atento com as aranhas. Elas sempre ficam presas em suas próprias teias para que se defendam melhor e capturar suas presas. Al-Saif é como uma criança bebê que está aprendendo a fazer seu ninho e aprender a atacar a teia. Ainda falta 1 bilhão de anos para isso. Naquela época, Al-Saif estava apenas desesperado para ficar mais forte. Foi para Zueli para não precisar viver mais daquele jeito. No meio do treinamento, ele fica pensativo perante a isso, mas sempre consegue derrotar todos com facilidade. Ao sair do local, comenta para o mesmo que amanhã será o dia do terceiro pilotão contra o 11º. Não vai treinar por conta disso. Se caso quiser um dia de folga e para a batalha, eles que decidem. Um deles perguntou para o garoto para saber se ele vai à batalha para aprender alguma coisa ou vai querer sair. Al-Saif tem um compromisso com outra pessoa, então não vai conseguir ficar presente. Antes de ir, Nina pede para que espere um pouco. Ela não entende como fracassou no passado em artes marciais, mas para o 17º pilotão continuar vencendo é para continuar ficando mais forte. Precisa do poder do garoto. Ao sair do colégio, fica se perguntando sobre poder, mas de repente aparece Feli dando um chute no garoto para que ele não fosse para a condição errada por causa a capitã disse. Se caso continuar pensando demais nos outros, se sentirá um idiota. Ao anoitecer, os dois vão juntos para casa, por conta de morarem na mesma direção. Uma garota gostaria de dar um presente para o mesmo, mas percebe que Al-Saif está acompanhado por uma menina. As suas amigas aparecem no mesmo local e se caso ela não fizer nada, ambos vão parar de ficar juntos por conta de estarem no mesmo pelotão, ficando triste para que isso não aconteça jamais. Vai ajudar ela para que não perca o seu grande amor. No dia seguinte, ambos se encontram, mas as amigas dela não vieram ao encontro. Al-Saif acha melhor que os dois façam isso em outro dia. Ficando bem envergonhadinha, gostaria de sair com Al-Saif, mas não tem coragem de falar. Al-Saif percebe isso e leva para almoçar em um bom restaurante. Ao entrar, Al-Saif nota que está vazio e o restaurante geralmente é bem cheio. Ela acha que pode ser por conta da partida de pilotões que está ocorrendo no mesmo horário, enquanto está acontecendo a batalha. Ela nota que Al-Saif não está interessado em ficar conversando com ela e sim ficar vendo a batalha que está ocorrendo pela televisão. Depois de comerem juntos, ela gostaria de ter experimentado uma sobremesa desse restaurante por conta de ser bem famosa. Al-Saif não gosta muito de doce e soubesse ter ido com ela. Percebendo que não tem nada doce para comer, ele levou na sua mochila. Al-Saif olha e não gosta muito de coisa doce, mesmo assim come e acha incrível. Ela seria uma ótima confeiteira se caso focasse nessa profissão, mas a garota acha que o mesmo que é incrível. Quando estava na partida no início do pilotão, ele foi uma pessoa forte e bem legal. Al-Saif fica com inveja porque ela tem alguma coisa em mente que gostaria de fazer. Ambos escutam um estrondo de repente na direção do colégio. O local está repleto de diversos monstros. O diretor menciona para todos que estão em uma situação grave. 30% da base de Zuelini estão soterrados e atualmente não conseguem se mover, perguntando se não podem fugir. O diretor comenta que normalmente conseguem fugir com o próprio poder, mas agora tem larvas o detendo. A cidade só pode fugir das que estão em cima do solo. Desta vez, provavelmente passaram por cima de um ninho subterrâneo. As larvas que acabaram de nascer estão com fome. Normalmente, a mãe usa o próprio corpo para alimentar seus filhotes, mas se houver uma fonte oportuna de comida por perto, não tem muito o que fazer. A cena muda para as pessoas dando ordem de evacuação para toda a cidade. Todos os JIT dos alunos de artes militares terão suas traves de segurança removidas. É para informar a polícia para que evacue e guie os civis a um local seguro. Agora todos eles serão a tropa principal de combate e repulsão das bestas dos poluentes. Todos eles não confiam nas suas habilidades, mas se caso não conseguirem, vão todos morrer nesse local. Não importa como, todos devem ficar vivos. Pelas pessoas que vivem em Zueli pelo seu próprio futuro. Ao sair do local, Nina está bem irritada por conta de não ter conseguido entrar em contato com o Saif. De repente ela aparece na frente da garota pedindo para que todos recuem o mais rápido possível. Vão lutar contra a besta que não tem a menor chance. Isso é completamente diferente das partidas interpoladas entre alunos. É considerado suicídio, mas para ela isso jamais vai acontecer. Tem poderes para
para salvar as pessoas, é isso que vai fazer? Não vai fugir jamais do seu compromisso? Alsafe percebe que não sabe o que ela está se metendo. Nina pergunta o motivo que é diferente deles e não usa o poder que tem para salvar as pessoas. Alsafe responde que ela não sabe quantas bestas são temíveis, o que significa lutar contra uma besta dos poluentes, pedindo para que saia da sua frente se caso não lutar, jamais vão lutar. Ao chegar na linha de frente junto com seus amigos, os que têm armas estão atacando os voadores, já os que estão no chão estão sendo atacados pelos que têm espada, partindo para cima. Nina consegue nem mesmo arranhar a criatura, enquanto seus amigos estão sendo engolidos pelas bestas. A cena volta para Alsafe, onde está caminhando pela cidade. Olhar para o lado, nota que não tem ninguém, mas fica triste por quando a cidade não estar feliz como era para ser. Ficando irritado, começa a gritar, então pede para que Phil use seus poderes de equipamentos para que possa localizar a mãe dessas larvas. A cena volta para o campo de batalha, onde Nina fica se perguntando se vai realmente morrer nesse local. Os seus companheiros saem correndo para ser engolida por uma das bestas. Alsafe aparece e corta uma delas ao meio, então pede para que todos recuem, partindo para cima consegue derrotar algumas bestas com muita facilidade. Ao localizar a mãe decidir, mas está frio e tem risco dos pulmões congelarem. Caminhando em direção à besta, veio para essa cidade para nunca mais lutar, mas sabe que isso não poderá ser possível, elimina a mãe com apenas um golpe. Ao voltar para a cidade, Nina foi ao encontro. Por estar muito cansado, Alsafe acabou desmaiando no colo da garota. Ao voltar para o tempo atual, Mei Seijin vê as cartas de algumas pessoas. Percebendo que é de Alsafe, está prestes a abrir, mas seus amigos aparecem na hora, interrompendo a garota. Atacando Mei Shen, percebe que ela está com uma carta em mãos que não é dela. Veio da terra natal do garoto, agora precisa arrumar um jeito de entregar a carta para ele. A cena corta para o garoto que está sendo perguntado o que acha sobre o acontecido de ontem e sobre Nina. Deveria ter falado para todos recuarem enquanto tinha tempo, mas foi exatamente o que ele disse. Tentou avisar as pessoas mais próximas, mesmo assim não foi escutado por ninguém. O garoto lembra que todo mundo está muito feliz por conta Alsafe ter salvo a cidade daquele grupo de larvas. São só os membros do 17º pelotão e mais alguns. A maioria das pessoas pensa que foram repelidos por conta da cooperação. Alsafe, com um sorriso meio forçado, sabe que isso foi verdade, e de repente seu amigo aparece na sala de aula. Enquanto isso, Mei Shen está do lado de fora, bem envergonhada para entregar a carta para Alsafe. Voltando para o passado, ela está muito triste, tem que se desculpar o quanto antes por ter lido a carta. Enquanto estava ensaiando para saber o jeito certo de como se comunicar com o garoto, de repente Feli aparece pedindo para que entre logo para entregar o que tem em mãos. Ficando bastante envergonhado, sai correndo do local e Feli acha que só tem doido varrido. Ao deixar a carta no chão, Feli nota e acha que é um tal de leirinho para Alsafe. Ao entrar na sala, todo mundo chegou, exceto a capitã do grupo. Quando irem todos para casa, ela aparece falando que não vai ter treino hoje e se retira sem falar mais nada. Voltando para casa junto da sua amiga, Alsafe acha que tem algo estranho, colocando a mão no seu peito onde está a carta. Diz que é a Nina que está estranha e deve ter acontecido alguma coisa para estar assim. Feli concorda, mas não pode fazer nada além de obedecer em silêncio, pois é muito pouco provável que ela fale o real motivo. Voltando para casa, Feli gostaria de saber se Alsafe tem algum tempo livre, já que o treinamento foi cancelado também. Ela comenta que o seu irmão quer conversar com ele um pouco, não escutou muito o que ele quer falar, mas ele diz que é algo bem importante. Além disso, precisa fazer algumas compras para o jantar, então pede para que a siga. Ao entrar na casa da garota e vê-la cozinhando, nota que é algo muito feio. Ela não sabe bolhufas do que está fazendo. Ajudando a garota, conseguiu fazer o frango com muita facilidade. Ele foi obrigado a aprender a cozinhar quando estava no orfanato. Logo após terminar de cozinhar, o irmão da garota chega no local agradecendo pela comida. Já faz muito tempo que os dois não comem comida caseira. Interessado, pergunta para saber se tem algumas dores na noite passada. Alsafe não sente nada, está bem cansado e tem que descansar um pouco. Ele pede desculpas pelo atraso por quando estar na PM. Teve um grande problema que foram obrigados a resolver o quanto antes, então agiram para atrasar a partida dos ônibus vagantes. Mas antes de terminar, lembra de uma das amigas do Alsafe que escreveu para trabalhar na PM. Ao falar que foi Genri, soltou apenas um suspiro e voltou a comer. A cena muda para as meninas procurando para saber onde está a carta que Mei Shen deixou cair. A cena volta para o safe, onde foi informado que tem uma coisa na redondeza da cidade. Mesmo sendo tarde, gostaria de vigiar a situação também fora da cidade para que possam ver o que está acontecendo. Enviaram um avião não tributado para o teste. O ponto na foto fica uns 500 km na direção para onde Zoeli está indo. Ao olhar para a foto, pergunta para todos presentes o que está acontecendo. Alsafe comenta que é uma larva da besta que deu poluentes. Feli pergunta se gostaria de usar Alsafe para os seus planos. Homem comenta que Zoeli foi uma cidade pacífica, mas agora de algum modo ela tenta encontrar besta dos poluentes uma atrás da outra. Não sabe o motivo por trás disso, mas é claro que não tem outro meio de sobreviver a não ser confiar no Alsafe. Voltando para casa, nos é mostrado que Alsafe falou para o presidente do conselho, onde os que realmente se assustam são os maduros.
É como chamavam as bestas dos poluentes que desistiram da produção. Eles se fortaleceram com a cidade, sendo perguntado se já derrotou algumas vezes esses monstros chamados de Maduro. Alcef comenta que fez tudo isso apenas com um tiro, mas nesse dia pensou que iria morrer. Ao chegar em casa, uma das garotas está esperando pelo mesmo. Ao perguntar se foi entregue algum presente para o mesmo, responde que não, mas as meninas que estão observando tudo notam que a Nina está andando para um local escuro. Ao entrar na casa do garoto, ela vê com a intenção de perguntar se poderia ajudá-la a entrar para a PM. Seria algo chamado como oficial do despacho temporário. Depois que o comandante, seu chefe, descobriu que conhecia Alcef, ele pediu para perguntá-lo sobre isso, já que ele está no departamento de artes militares. Além disso, ela sabe que o mesmo trabalha muito, se caso quiser recuar o pedido pode ficar tranquilo que não vai guardar mágoa nenhuma. Alcef fica se perguntando se caso recuar será um grande problema, algo como perder o emprego, dizendo que não, mesmo assim pessoalmente seria bom se fosse um fiel despachado temporário. Alcef gostaria de pensar um pouco mais sobre o assunto. Ambos ficaram felizes em sair da casa do mesmo, enquanto Nina entra num local abandonado e é levado para o dia seguinte, onde Meixin pergunta para saber sobre a carta. Ao dizer que já entregou para o garoto, ela fica contente e agradece por tê-la ajudado por esse leve favorzinho. Deixando assim a carta cair no chão, e Nina viu e resolveu pegar para levar com ela. Depois de um tempo, Alcef decide ajudá-la e na hora do recrutamento ambos mandaram muito bem. Ao voltar para casa, recebe a carta que estava rodando de mão em mão o tempo todo, mas recebe um telefonema pedindo para que vá até o centro de treinamento. Tem que mostrar a arma que construiu para o mesmo, só que no final do episódio aparece um olho e uma criatura horrenda. No dia seguinte, ao ver que essa espada, percebe que melhorou bastante, mas acabou com o cabelo da filha. Voltando para casa, o garoto não tem aulas por conta da cidade estar sempre ameaças, então não pode simplesmente ignorar isso dar. Saindo correndo do local, amigo do Alcef está escutando isso atrás de uma árvore. Félix está bravo pelo motivo que não recusou fazer parte dessa missão. Se não quer ir, é só dizer que não. Alcef sabe que não é fácil assim, não pode ignorar as bestas dos poluentes, mas ela sabe que se caso for como planejado, só vai ser usado pelo seu irmão e mais demais. Só vai ser usado pelo irmão da mesa mais e mais vezes. Alcef não acha que está sendo usado. Não quer que alguém morra porque não agiu, é apenas isso. Virando para trás, diz que Alcef é apenas um idiota. O garoto é parado pelo loirinho querendo saber de alguma coisa, mas ele apenas sai correndo e não diz nada para o garoto. Ao anoitecer, Alcef está treinando artes marciais, mas agora ela sabe o motivo que ninguém quer lutar contra o garoto, mas pergunta a ele se tem alguma coisa acontecendo com a sua capitã. Após ter notado isso também, comenta Alcef que vê ela andando sozinha no meio da noite, está achando que ela deve estar trabalhando no período noturno. Seguindo a garota, nota que ela foi para um local bem afastado apenas para ficar treinando e não ser considerada fraca ao lado de Alcef. O objetivo dela é sempre ficar mais forte, mas se caso continuar fazendo isso sem ter descanso vai acabar se esgotando demais. As meninas já perceberam o que realmente está acontecendo. Mesmo ela fazendo diversas tarefas no clube, ainda quer ficar mais forte por causa do protagonista. É algo no qual pensou sobre quando ela foi ajudada com o trabalho de DPM. Pensou que era impossível lutar ao lado do garoto. Se sentiu triste e frustrada com isso, e sinceramente com grande inveja. Ela quer ser mais forte como capitã do pelotão, para assim conseguir liderar com mais facilidade, e acima disso como uma lutadora. É natural um lutador buscar por poder. Lutadores estão sempre sozinhos treinando para ficar ainda mais forte, e para chegar a um nível alto precisa encarar a si mesmo. Elas percebem que se caso quiser ficar mais forte deveria fazer isso junto com o time. De repente ela desmaia enquanto treina, a Alcef sai correndo para socorrê-la. Ao levar a garota até o médico, ele jamais achou que alguém do terceiro ano de artes marciais desmaiaria como novato. Os vasos foram que usando extremo. Para curá-la, vai ter que estabilizar o núcleo de Ki. Mas por enquanto ela não poderá se mover por um bom tempo. Pede para que cuide da garota quando tirarem a agulha. Ela será apenas uma paciente normal e nada mais além disso. O médico sai da sala e os garotos pensam em cobrir o Naná para que possa ficar mais confortável. De repente, Félix aparece chamando todos eles de tarado e mostrando uma foto de um monstro bem estranho. Se caso continuar assim, ela será detectada pelas bestas do poluentes amanhã. Então ela pede para que vá à noite por quando seu irmão querer falar com ele. Todos saem da sala, ficando apenas Alcef cuidando da garota. Ao acordar, ela percebe que desmaiou. Alcef comenta que encontrou ela deitada na praia por conta de ter usado demais seu Ki. Nina acha que está patética, mas o garoto não acha isso. A coisa é que as pessoas não podem ver mesmo estando à beira da morte. Ninguém pode ajudá-la a ver isso, a não ser ela mesma. Ela vai pensando que seria bom se fosse forte o suficiente para ajudar no extermínio, mas ficou um pouco a vida, pois Alcef é uma pessoa muito forte. No começo ficou com medo ao ver a sua força, mas quando se perguntou se era mesmo humano, percebeu que ela era humano, mas dessa vez bem forte, e ficou a vida. Pensou que o 17º pilotão tinha ficado mais forte em provas, mas acabou perdendo e se sentiu agradecida pela derrota, pois aquela partida corrigiu seu erro, mas mesmo assim, precisa fazer algo para vencer, sempre ficou se perguntando isso. Alcef pergunta se agora ela nota o problema com a base do seu Ki. Ao ver a base, percebe que desperdiçou bastante. A base do Ki é o básico do Ki.
No fim, precisará da base o quê para viver normalmente? Primeiro tem que abandonar o pensamento que você é humano, treinar para lutar sozinho, então não é bom trabalho em grupo. A Alcef pede para que dê ordens, para se tornar um pilotão mais forte não depende apenas dela e sim de todos, então pede para que não os abandone. A cena corta para ele conversando com a Fairy, que ele foi de encontro com a morte, ouviu os dois conversando usando sua psiconésia. Essas não eram as últimas palavras do Alcef. Ao olhar para a frente, nota que uma criatura está no local bem alto, é uma forma parcialmente madura, estágio 4D5, sabe o número por conta das pernas que ela tem, vista dos poluentes descarta suas pernas quando saem do casulo, por enquanto tem chance enquanto ela está imóvel, só tem chance porque ela está imóvel. De repente ela sai do casulo e a Alcef corre para bem longe. Ele percebe que só está esperando alguma comida se aproximasse antes de sair do casulo, o que pode ser as últimas palavras por conta de ele ter ficado muito forte. O inimigo é o Imago em estágio 1, se puder se preparar para perder metade da cidade poderá vencer. Ao atacar a criatura, a cena muda para Shanid, que veio visitar a garota e escutar tudo o que ele tem para dizer, mas antes disso coloca a espada no pescoço de Sutton por conta das pessoas do grupo estarem conversando entre si e não colocar eles no bolso da conversa. Sabe que todos têm o seu segredo, mas um se importa enquanto outros não. Então gostaria de saber o que estava conversando com Feli e Alcef. Ficando ainda mais irritado, pergunta para saber o que ele pretende fazer com Alcef. Logo em seguida, o quarto do hospital não tem mais ninguém. Alcef ainda está lutando contra a criatura. Partindo para cima, usa sua corda para segurar a criatura e pular para cima dela. Conseguindo acertar o golpe, acaba sendo arremessado para o chão. Após cortar uma asa, está próximo de derrotar a besta. De repente, Feli aparece perguntando para saber o quanto mais passou desde que saiu. Ela comenta que faz mais ou menos um dia. Enquanto isso, Zoe mudou sua rota. Zoe está se afastando em uma velocidade incrível, então pede para que volte logo. O garoto não pode fazer algo assim, e magos podem voar, então vão alcançar facilmente Zoelne. Deve detê-lo nesse lugar. Pulando para cima da criatura, consegue feri-la, mas após ela sofrer um golpe, arremessa novamente Alcef para o chão, ficando fraco e não conseguindo nem mesmo desviar do golpe. De repente, seus colegas de grupo surgem para ajudar o garoto com essa besta. Pulando novamente, tenta machucar a fera, mas não consegue. Sendo pego no carro pelos seus amigos, Alcef pede para que recue quanto antes. Precisa derrotar o inimigo antes que o pior aconteça. Nina sabe que se caso ele tentar fazer alguma coisa, vai acabar sendo morto. A arma do garoto já está sendo destruída. Pergunta se realmente consegue derrotá-la com essa arma toda lascada. Alcef precisa acertar mais uma vez a ferida que fez na besta, então vai ajudar o garoto. Ela sabe que a besta está com muita fome, para fazer isso melhor vão ser usadas como isca, para que Alcef possa atingir a ferida que está aberta da criatura. Partindo em direção a um buraco, consegue fazer ela cair, enquanto diversas pedras caem em cima da besta. Alcef com uma bela dança de espadas enfica sua espada na cabeça da besta, e assim derrota depois de um dia cheio de batalha. Após derrotar a criatura, Alcef agradece pela ajuda e se não fosse eles não teria conseguido derrotar essa criatura. Nina fica bem envergonhada e Shanid percebe que ela gosta de garotos mais novos. Voltando para a escola, Alcef agora tem pessoas que podem ser chamadas de seus amigos. A cena muda para Lirin, que está empenhado nos estudos até receber uma carta do Alcef para focar ainda mais no que tem que fazer. De repente aparece um garoto falando que o cheiro desse papel deve ser muito bom. Ficando envergonhada, cai da cadeira e pergunta para saber quem é o mesmo. De repente os dois são teleportados para o teto do colégio. O garoto pede para que não use técnica bruta com a Lirin. Logo ele nota que esses homens são usuários das lâminas do céu, Savarins e Litense. A cena volta para Alcef, onde está a missão junto com seus colegas. O presidente nota que estão melhorando bastante, mas na realidade tem muito mais a ser melhorado pelo lado do Alcef, que ainda não mostrou nem metade do seu verdadeiro potencial. No campo de batalha, a luta será entre Lukens e Alcef. Os dois são da mesma terra. Lukens é de Grandão, é o irmão mais novo de Savans Lukens, um usuário de lâminas do céu. O presidente nota que entre os dois deve ter alguma rincha pendente. Não importa o quanto fuja, o passado sempre o perseguirá. Voltando para o campo de batalha, o rapaz usa seus melhores golpes de terra, mas Alcef consegue desviar com extrema facilidade. Uma das suas amigas aparece e lança o golpe de fogo contra Alcef e consegue bloquear e repelir contra a garota. Ela sabe que precisa apenas proteger a bandeira, mas se conseguirem derrotar Alcef já será todo esquadrão, tem apenas ele de forte no time. De repente aparecem clones do Alcef, onde ele conseguiu dominar uma das melhores técnicas. Olhando apenas para Alcef, consegue saber onde está o original, mas a todo momento Alcef era apenas uma distração, e todos juntos conseguiram pegar a bandeira e sair como vencedores. Ao terminar a batalha, ambos conversam entre si. Paisina percebe que Alcef está meio triste depois da conversa que teve com seus companheiros de batalha. A noite bateu e todos comemoraram a segunda vitória seguida do 17º pelotão. Enquanto todos se divertem, Alcef está sozinho bem triste pelo celular logo quer sair da festa. Fera está sentindo a brisa do mar, mas escuta aquele seu exponente falando que Alcef é o inimigo do guru. Mesmo assim, isso não significa que devem esquecer as interpelações. Não importa quanto tempo passe, sua fúria nunca vai diminuir em relação ao Alcef. Vai fazer ele pagar por tudo
pelos seus pecados. Os dois notam que a Fera estava no local escutando tudo e saem quanto antes para não falar mais nada. No dia seguinte, Alcef nota que a capitã chegou bem cedo para o treinamento, mas ela não encontrou Zueli em lugar nenhum. Perguntando se tem algum tempo livre, ela está com alguns planos para a próxima partida entre pelotões. Alcef percebe que ela está muito feliz, como se tivesse excitada e com vontade de lutar. Ela confessa que realmente é verdade, fica feliz em ver esse pelotão crescer e continuar vencendo. Ela comenta que isso tudo começou há 2 anos atrás. Teve uma partida intercidades que determinou a posse das minas Silencia, que são a fonte de energia da região. São partidas importantes que determinam a vida ou morte de uma cidade. Nessa partida foi incapaz de cooperar com seus colegas e perderam. Naquele mesmo momento, quando viu os membros da cidade inimiga se abraçando e comemorando, pensou que um dia defenderia a cidade com os próprios poderes, junto com seus amigos vencendo e trazer felicidade para todos. E agora este sonho está se tornando realidade pouco a pouco. Ela sente todas as possibilidades do 17º Esquadrão. Agora Alcef entende o motivo por que ela está se sentindo tão feliz. Alcef nunca se sentiu feliz quando lutava. Não importava quanto de vitória fosse, sempre estava frustrado, pois nada importa muito nesse mundo. De repente, um homem aparece no local falando que o presidente do conselho estudantil quer falar com todos. Ao entrar na sala do presidente, pergunta para saber se sabe o real motivo que estão nessa sala. Eles acham que deve ser a besta, mas na realidade ainda pior. Então mostra uma foto do que está acontecendo. A cena volta para a amiga de Alcef, onde ela está correndo perigo por conta de ter algumas pessoas atrás dela. Para isso, vão se preparar para o pior, a proteger em segredo e nada mais. Não sabendo que pessoas são essas, deixa ela curiosa para saber o que realmente está acontecendo. Ao contar para sua amiga, se sente aliviada a ver que os dois usuários da Lâmina do Céu estão a vigiando, mas ainda está muito preocupada. Ao voltar para o tempo anterior, eles pedem desculpa com o que está acontecendo, mas tem tudo a ver com Alcef. Ela tem que voltar para casa por conta de estar ficando tarde. De repente, o mesmo homem aparece atrás da Majestade. A cena muda para a Nina, que está quase pronta para ir à batalha. Uma cidade atacada por bestas dos poluentes. Elas pararam na direção de Zoelin está indo. Se continuarem assim, verão em 3 dias. De repente, Alcef aparece no local, eles vão juntos com o 5º escalão, por conta do presidente ter falado que não tem roupas suficientes para todos. A menina sabe que isso é uma mentira descarada apenas para ter Alcef. A cena muda para o homem que está sendo informada que a melhor hora para atacar Alcef deve ser agora, mas neste momento acha melhor um erro por completo fazer isso. Uma pessoa que é considerada uma das mais fortes do Império não cai por qualquer coisa. Ao chegar no lugar, tem diversos monstros. Fere pede para ir com o garoto. Entrando, nota que não tem nenhuma ameaça próxima. Ao ver como está a cidade, vê que o local está um completo fantasma, sem nada. Certamente foi atacada por bestas das poluentes. Logo em seguida, Nani sai correndo para ver se encontra algumas pessoas. Nina reconhece a cidade, lembra que lutaram contra eles há 2 anos atrás. É a Gandoeria, que iam combater antes, mas ele se pergunta para saber quanto tempo se passou desde que foram atacados pelas bestas dos poluentes. Charnid acha que foram atacados logo depois de vencer Zueni. Nina comenta que foi 2 anos atrás. Essa cidade venceu Zueni e não deveria se preocupar com suas minas. Tinha energia o suficiente na cidade e a cooperação entre eles. Alcef responde que isso não importa contra as bestas dos poluentes, mesmo se vencer as partidas intercidades. Não importa quantas minas a pessoa possui, esses monstros vão destruir tudo. Nina saiu correndo sem mais ou menos, percorrendo o mesmo caminho do passado. Ao chegar no mesmo lugar, ela pergunta para Alcef o que a vitória é para o garoto. Para ele é possível sobreviver até agora. Para isso, recusou a morrer. Enquanto ambos estavam parados, Alcef nota que algo está caindo na frente da garota. Saindo correndo, consegue proteger a mesma. Ao ver a bandeira caindo, ela fica com medo ao olhar. Logo aparece Guru falando tudo sobre o garoto, que é por isso que foi capaz de continuar lutando sem orgulho da artista militar, e foi capaz de continuar o mês e sobreviver depois de manchar o nome das Lâminas do Céu. Isso tudo era o garoto que o Alcef falando para todos escutarem. Nani fica se perguntando sobre a Lâmina do Céu. O rapaz comenta enquanto ele era um usuário da Lâmina do Céu. Ele manchou este nome, que participou de lutas do submundo, ganhou dinheiro com elas e foi expulso do Grindan. Essa pessoa é Alcef. Nos é mostrado um pouco mais sobre a carta que Alcef mandou para Lyri. Ele poderia sobreviver graças a ela, por estar lá por ele, o tempo todo por ele naquele passado chamado Gredan. Pode aceitar uma pequena parte do seu passado nas artes militares, mas isso não significa que seu passado sumirá. Seus fracassos nas artes militares se tornaram espinho inevitável onde o apunhalou. Mesmo assim, acredita que dará tudo certo. Também gostaria de acreditar em contos de fadas, mas isso não é possível. Ao descer para conversar com seu pai, ele pergunta o motivo que não vai mais ao orfanato para conversar com alguns amigos que tem no local. Ela comenta que se aliou ao Alcef. Quando o senhor saiu do orfanato por causa do problema que houve com o Alcef, falou a mesma coisa. Como se aliou ao garoto, também saiu. Agora gostaria de manter clara essa distinção. O senhor sabe quando ela fica com essa cara, não vai conseguir jamais provar ao contrário para a mesma. Logo em seguida, o senhor sente a presença de algo. Pegando a sua espada, acha que parecia ser humano, mas tem certeza que não é um. A cena muda para Guru pedindo desculpas a Nina por ter perdido
perdido a compostura. Deixa bem claro que não é inimigo do 17º pilotão, é apenas inimigo do Lâmina do Céu, Alsafe, os mais fortes lutadores usando as únicas 12 Lâminas do Céu, certificado pela família real de Grendam. Ele era um desses dois e se caso não acredita é só perguntar diretamente ao garoto que ele vai responder, antes de ser retirado do local, nem na pergunta para saber se esse é motivo para não perder ao Self. Pelo fato do Self ter participado de atividades legais, Guru responde não é tão puro assim, é apenas um ressentimento pessoal que tem contra o garoto. Gahar de Valion é seu aprendiz mais velho. Ele fez Gahar ser alguém reconhecível, ao esconder o fato que participava em combates no submundo. Deve continuar a missão como fizeram até agora, mas gostaria que agisse de forma que passe o menor tempo possível perto do Alsafe. A cena volta para o garoto, onde ele não consegue encontrar nada vasculhando dentro de alguns locais abandonados. As pessoas devem ter fugido, deve ser mais fácil procurar no fundo e as pessoas escaparam. Feli acha que deve estar estranho, mesmo desconsiderando a falta de sobreviventes. Não há um cadáver na cidade. Sharnid pergunta para saber se as bestas poderiam ter comido tudo. No entanto, Alsafe acha que isso tudo é muito pouco provável. Sempre deixam restos mortais das pessoas que devora. Alsafe já viu várias e várias vezes esse resto por onde passa. Sharnid percebe que ele tem experiência em combate, o esperado de alguém de Grendam. Alsafe fala de uma cara feia para o mesmo, mas sabe que isso tudo é verdade. Enquanto estavam dialogando, chama Alsafe para conversar. A cena muda para um grupo de pessoas onde encontraram um óculos bem suspeito jogado no chão. São os dois que estão protegendo Lerin das pessoas que estão atrás da garota. Eles notam que o homem que fez tudo isso matou o árbitro. Outros do combate decisivo para os usuários da Lâmina do Céu. Um deles acha que o homem que está fazendo isso deve ter consciência, mas o outro acha que é impossível fazer isso, ele pode estar sendo possuído por uma besta dos poluentes mutantes sem consciência. Depois que isso acontece, nem deveria ter mais consciência ou qualquer tipo de memória. Mesmo assim, eles permaneceram em algum local do corpo. Ressentimento, fúria, ódio, ânsia de matar, medo, perseverança ou vingança. A cena acorda para Lelin, que está escrevendo uma carta para o Safe. Quando menos espera, sua amiga aparece no local e de repente ocorre uma forte rajada de vento e ela o abraça. Perde beijar, precisa ir a algum lugar. Logo mesmo o homem aparece, ela comenta que só poderia vir da garota que é predestinada a algo. Correndo, ela comenta que não consegue lembrar de um certo dia que os dois estiveram juntos, que feriu completamente o futuro do mesmo e depois daquele dia ela nunca mais conseguiu ter dias normais como costumavam ser. A cena volta para o Seth, onde ele é perguntado o motivo que participou da luta no submundo. A única resposta que ele tem é porque é para sobreviver. Para continuar vivendo no orfanato precisava de dinheiro, não importava como ou da onde saía. Para isso fez o possível mesmo que tivesse manchado as lâminas do céu, mesmo insultando as artes militares e atrasando quem tenta desmascará-lo depois do que fez. Alsafe comenta que as lâminas do céu e as artes militares são as únicas coisas necessárias para viver. Dominou as artes militares, pois precisava delas para viver. Tentou se fortalecer para sobreviver o máximo que conseguiu, apenas isso e nada mais. Nina fica irritada, acredita que o mesmo fazia qualquer coisa para sobreviver. Alsafe acha que não, pois seus amigos no orfanato pensavam o mesmo que ele, exceto uma pessoa, Lerin. Nos é mostrado um pouco mais sobre as lutas do Alsafe, onde ele cortava os braços dos seus oponentes sem dó e sem piedade, mas logo a cena muda para Lerin, que está vendo seu pai lutando contra um humano possuído. Esse monstro fica o tempo todo falando o nome de Alsafe. Dando um soco, o pai da garota consegue bloquear com facilidade, mas acaba caindo no chão com impacto. Partindo para cima, aparece nas costas da criatura e a fere. Ficando irritada, dá um grito e é capaz de deixar a pessoa surda. Após bloquear o golpe, cai duro no chão. Perto dos dois serem engolidos, aparece um lobo e a criatura sai correndo de medo. Então pede para que ajude com o restante. O monstro continua correndo para tentar escapar, mas um dos homens consegue pegar o mesmo de seus fios. Esse homem é Gahar de Valion, o mesmo homem que Alsafe havia dado graves danos mentais. O rapaz agradece bastante, graças a ele pode derrotar a besta que está o possuindo. Sendo pego pelos fios, esse homem não entende o motivo que Alsafe, sendo apenas uma criança, conseguiu pegar a lâmina dos céus. O homem fica espantado quando ele consegue lembrar do garoto depois de tudo que sofreu, mas tem um grande ressentimento em todo o seu coração vazio. A única resposta que tem para dar a Valed é que ele é fraco, e com seus clones derrotou um homem com muita facilidade. Guru, seu irmão, acorda em estado de choque. De repente ele escuta alguns passos e sabe sair para ver o que está acontecendo, mas são pessoas mascaradas e não dá para ver o rosto delas. Sendo correndo atrás, nota que esses homens sumiram em um piscar de olhos. Sua amiga Shanti aparece de uma forma agressiva que não tinha visto antes, batendo a cabeça sozinha, pega a mesa no colo. Olhando para o lado, nota que tem alguma planta que antes não tinha e fica meio preocupado. Enquanto isso, Alsafe está olhando a lua e sentindo uma boa brisa. De repente, ele aparece no local perguntando para saber o motivo que escondeu o segredo de todos. Alsafe não pretendia esconder por muito tempo, estava apenas esperando a hora certa de contar, mas dessa vez decidiu mudar a pergunta se tem algo que ele quer esconder. Ao responder que não, chama o mesmo de mentiroso, joga na cara sobre a Lerin, mas ele não escuta e pergunta para saber se está errado. De repente, Nina aparece no local e não vai negar o jeito de pensar de Alsafe. Pode ser que não deve ficar mais o mesmo pilotão. A cena muda para as pessoas vendo um vídeo que aconteceu às 5 da manhã.
Todos eles percebem quando se aproxima, a interferência aumenta cada vez mais. Shandy pergunta se as pessoas como Feli não conseguem fazer algo simples como esse, mas se uma cidade perdida com muitos números de cadáveres e com um ser vivo bem misterioso, para todos isso é como se fosse um segredo. Goro fala que se caso a psiconésia não pode identificá-lo, só resta a opção de todos ir lá investigar o local para encontrar alguma pessoa. Todos concordam, mas na realidade Yosef acha melhor esperar um pouco. Uma aproximação direta é algo não identificado e bem perigoso. Mesmo assim, devem tentar procurar mais algumas vezes usando a psiconésia. Há uma leve possibilidade do ser vivo ser uma besta dos poluentes mutantes. Shanty sabe que se caso ir pode vencer essas criaturas, mas Yosef responde que isso é impossível. Mesmo assim, Nina concorda com Goro e devem partir para a agressão. Quer que fiquem todos prontos em 60 minutos. Todos saem do local e Charnid pergunta para a garota o que está acontecendo e fica sem respostas. Yosef faz com que Feli desça da forma mais elegante possível e Shanty também quer ir, mas Goro pede para que não se misture com essas pessoas. Ela não entende o motivo, mas a resposta é que não é do seu interesse e não precisa saber mais do que isso. Ambos descem para ver o que está acontecendo lá embaixo. Yosef fica o tempo todo observando com uma cara bem suspeita do que está acontecendo. Depois de descerem, Nina pede para que vão logo por conta de não terem tempo para perder com a conversa banal. Shanty sai do local e fica o tempo todo zoando Feli por estar nos ombros do seu amigo. Feli fica com ciúmes e pede para que abaixe, Yosef fica nos ombros do mesmo. Andando juntos, pede para que segure de forma firme e não nas pontas do seu pé. Se caso continuar assim, vai acabar caindo de costas. Yosef tem vários motivos para não fazer algo assim. Feli pede apenas para que não fique pensando em coisa idiota e pervertido com seu belo corpinho, e continua andando e carregando nos ombros. Yosef pergunta se sabe que ele é assim tão preservado porque ele decidiu montar nos seus ombros. Ficando estressada, como sempre, acaba tendo o garoto sem mais ou menos. Yosef pede para que não fique rebolando em cima do seu ombro. Andando juntos, ela pergunta para saber se ele e a capitã já conversaram sobre o assunto, mas neste momento ainda não conversaram sobre nada. Yosef sabe que não pode evitar fase nem mudar uma pessoa, deve apenas aceitar e pronto. Participar de lutas do submundo, ferir pessoas e ser banido de usuários da lâmina dos céus foi algo que ele fez, mas não se arrepende. Feli pergunta se existia algum jeito de resolver isso de outra forma. Yosef acha que poderia ter, mas resolveu para um mau caminho, pois naquela época ele estava desesperado para viver. A cena volta para ele conversando com uma pessoa no seu passado, onde todos têm a prova que ele participou de uma luta no submundo. Além dessas provas, tem muitas outras que pode revelar e ser expulso. Além dessas provas, tem muitas outras e ele pode ser expulso. Se caso isso algum dia se tornar público, a lâmina dos céus dele será revogada. A confiança que todos têm nele será toda jogada no lixo e sumirá na mesma hora. Então me pergunta se caso queira ainda perder a lâmina do céu, porque ao mesmo não tenta salvar a sua dignidade, já que tudo foi por água abaixo. A partida decisiva dos usuários da lâmina do céu de manhã depende de golpes. Vai se livrar das fotos, mas ele tem que dar um golpe fatal no homem. Se caso fizer isso, vai apagar tudo e ninguém mais vai saber. É como se nada tivesse existido. Se retirando do local, a Safe entra na casa de Lef, e a garota nota que ele não está bem com um semblante triste no rosto, mas ele não conseguiu dormir. Ele decidiu para a casa da mesma para conversar um pouco, oferecendo um chá para o garoto, pergunta se está tudo bem. Ela está com um sentimento estranho que vai acontecer algo amanhã. Tomando o chá de forma bem rápida, vai resolver tudo o que tem para fazer na velocidade da luz, e não precisa se preocupar com nada. A cena muda para Lerin no tempo atual do anime, onde o seu pai está desmaiado e não acorda por conta dos seus ferimentos. De repente, a rainha aparece nas suas costas e pergunta se o pai da garota está bem. Ela sabe que a mesma foi atacada por alguém possuído por uma besta dos poluentes, mas ela não se lembra de muita coisa do que está acontecendo. A garota responde que aquele monstro era uma pessoa chamada Garhard. Ela lembra que Yosef havia lutado contra esse homem e acabou ferindo ele. A cena muda para Yosef no campo de batalha, onde está na frente com aquele mesmo homem que se transformou em monstro. Ele parte para cima do Yosef como se fosse louco. O garoto, com extrema facilidade, bloqueia os golpes. Com seus poderes de relâmpago, acaba cortando o braço do mesmo e decretou a vitória de forma sangrenta. Mesmo assim, a rainha pediu para que isolasse todos no campo de batalha e o prendesse. Todos ficaram com uma reação espantada com o que aconteceu. Então ninguém quer permitir que as pessoas notem que lutadores e psiconésias são ameaças a humanos. Yosef lembra que a rainha havia dito que o baniu para sempre do Império. Feli pergunta para saber se o governo sabe disso, mas o que ele sabe é que fazia parte das lutas do submundo. O aprendiz de Goro em estado deplorável. Ele não vai tentar descobrir mais informações sobre o caso. De repente ele acaba apanhando novamente da Feli, perguntando se ele é realmente idiota ou se faz de tonto. Enfim, a lei do retorno apareceu e ela merecia bastante. Ela bateu a cabeça num ferro. Depois de um tempo, eles conseguiram encontrar as formas de vida que apareceram quando ligaram o alerta. São diversos túmulos de pessoas que faleceram nesse lugar. Eles estavam coletando os cadáveres e enterrando como se não fosse nada. Yosef gostaria de saber quem fez isso, mas não tem relato sobre o acontecido. Ao descer do local, Goro fala que irão para o ponto D3. Feli percebe que a 200 metros do local tem sinal de vida e precisam ir ver o que tem. É o mesmo que sentiu lá em cima. Yosef saiu correndo para ver se é algum humano. Goro deixou sua amiga para ir atrás de Yosef.
Então as duas inimigas vão ter que ficar junto dessa vez. A cena muda para o Self, onde ele foi até o alto e conseguiu localizar onde está vindo essa fonte de energia humana. Ao descer, não conseguiu encontrar ninguém. Olhando para trás, nota que parece um alce. Está brilhando com uma luz incrível. Alcef acha que isso deve ser alguma outra dimensão. Ficando paralisado, o animal fala que seu corpo não consegue mais se mexer e não cumpre mais seu propósito. Existe como uma alma através de fúria enlouquecedora, torna as chamas da revolução. Seu novo eu procura um novo mestre para cumprir seu próprio propósito. Então as pessoas que querem chamas é só pedir para ele. Deve se tornar uma lâmina que desviará do pó Ignazes e completamente tornará os inimigos de seu mestre em cinzas. Alcef pergunta para saber como se chama. Ele se apresenta como lhe direi. Explica para Alcef que está lidando consigo mesmo. É uma ferramenta, logo se tornará ninguém. O garoto não pode contar nada para ninguém do que presenciou nesse local. Pegando a espada, consegue cortar esse monstro, e logo em seguida aparece Feli falando que a capitã logo aparecerá no local junto com os outros. Perguntando para saber o que houve, ele diz que não foi nada, e às costas da mesa aparece a garota de cabelo de fogo, cortando todos os sinais entre eles. Alcef pergunta para saber onde está Shanto, e o homem acha que pode ter acontecido alguma coisa. Alcef pede para que a capitã volte logo para a superfície. Não sabem nada sobre a existência de um ser vivo desconhecido em esses túmulos. Ficando nesse lugar é perigoso para todos. Se caso ficar, pode ser eliminados. Ina gostaria de saber se é para sobreviver. Alcef responde que sim e volta para cima novamente usando seus golpes refinados. Caindo do penhasco, nota que isso era uma flecha de luz, de conectores psiconéticos. Então pede para que Feli espere pelo mesmo. Ao chegar no local, nota que é um porão para armazenamento de selênio. E o fluxo ainda não parou e continua funcionando normalmente. De repente, Shanto joga sua lança contra o mesmo. E Alcef soube o tempo todo o que estava acontecendo e por quê. Partindo para cima, Alcef consegue desviar de todos os golpes com extrema facilidade. Se caso não parar de lutar agora, vão todos ser explodidos. Se pegar fogo, nenhum dos dois vai sair vivo do local. Continuando atacando, Alcef nota que ela é realmente uma pessoa irresponsável e que não tem nenhum neurônio na cabeça. Alcef pergunta para saber onde está. A garota responde que ela é chata, mas o inimigo de Goro é apenas Alcef e mais ninguém. Ele fica feliz em escutar algo assim, continuando atacando. Alcef bate na lança e a joga no teto. Mesmo assim ela não para e dessa vez ataca com suas garras. Alcef desvia do golpe e bate a cabeça. Ele consegue ver os golpes por conta dela, dar muitos sinais que pode senti-los mesmo com bastante visibilidade. Goro pede para que pare e não quer ir em um lugar como esse. Shanto sabe que o mesmo sempre foi seu inimigo e deveria acabar com ele agora. Alcef acabou com seu aprendiz e tem que matá-lo nesse local, mas o homem responde que não quer matar o garoto, mas ela pede para que sorria. Goro foi humilhado pelo mesmo e por conta disso parou de sorrir como antes. Ele sabe que parou de sorrir e não quer dizer que mataria esse homem, só quer que ele pague pelos seus pecados que cometeu na terra. Alcef nota que vai acontecer uma explosão, então solta o seu redemoinho de vento para conseguir parar o golpe. A cena muda para Nina perguntando para si mesma qual o significado disso tudo, e Shanid pergunta para saber se ela está preocupada com o garoto, mas nesse momento ela está apenas com raiva, por conta de Alcef ter feito tudo o que conseguiu para sobreviver. Ele machucou as artes militares, participou de lutas no submundo e feriu pessoas para isso. Feli aparece de repente falando que realmente o garoto é um idiota. Ele fez tudo para parecer que não se importava com ninguém, mas há coisas mais importantes para ele do que apenas sobreviver. De repente a porta fecha e ele entra no elevador, então nota que tem diversas luzes subindo para cima e fica se perguntando para saber que raios está acontecendo. A cena volta para o garoto que conseguiu usar sua técnica de matança para transportar o calor para fora. Goro acha que esse golpe realmente são incríveis, mas ele pede para que jamais esqueça do homem que feriu. Alcef nunca esqueceu, mas não faz esforço para lembrar. Para ele o homem significa muito pouco, pedindo para que acabe logo com isso, mas poupe a sua amiga. Alcef puxa sua lâmina, mas ele fez isso apenas porque gostaria de ir para a superfície exterior. O garoto sabe que não passa de um homem completo, exceto pelo que considera importante para ele. Não se importa com o que acontece com os outros. Ele cortou o Gahard Valley, mas isso provavelmente foi errado. Por isso não matou Goro. Homem pergunta para saber como pode lidar com esse ódio que está no seu peito, como pode fazer para Alcef pague pelos seus pecados. Foi como sua amiga havia dito, não pode evitar querer matá-lo sempre quando vê na sua frente. Não pense em outro meio de apagar esse ódio. Então pergunta para saber o que pode fazer. Alcef não liga para isso, pode agir ou pensar o que quiser, só pode dizer uma coisa, pois também não sabe o que fazer. Então pega os dois para sair do local. No entanto, Shanti acaba caindo e por pouco Nina aparece para pegá-la no colo e com seu chicote consegue subir para a superfície. Ao chegar no local, Nina odeia do fundo do coração, e Alcef sempre soube disso, mas no final do episódio, o Tori está junto à garota que protege a cidade e logo some do local. A cena muda
aponta para o safe, onde ele fica impressionado com onde ele foi levado pelo presidente. Feli pergunta para saber o motivo que está fazendo um lugar como esse. Seu irmão pede para que relaxe um pouco. Ele havia comentado onde outro motivo que eu fui obrigado a ir para a piscina. Ontem acabou desmaiando, um médico havia dito que é excesso de trabalho. Então tem que ter uma folga para que recupere seu corpo. E não existe lugar melhor do que uma piscininha. Ele diz que 2 ou 3 dias de descanso pode ser o suficiente. Feli não entende o motivo que a trouxe para esse local. Ele pede apenas para que descanse. Nesses 2 próximos dias vai estar treinamento e todos foram cancelados. Como finalmente tiver a oportunidade, pergunta o motivo que ela não relaxe para ser igual uma velha ranzinza. Como sempre, fica dando um bico nas pessoas e tem que deitar um pouco para que possam tomar um pouco de sol. Ao olhar para o lado, a garota percebe que Nina deu um belo salto e nota que todas as pessoas do seu grupo também foram à piscina. Eles vieram para que possam socializar um pouco, mas ela pergunta o motivo que a não convidaram. Sentindo a indireta, tenta disfarçar que ouviu dizer que o presidente havia desmaiado, então foram para ver como está um homem e não para nadar. A Alcef pergunta para saber como está o presidente. Olhando para o lado, nota que ele está sendo bem cuidado pelas garotas totosas. Indo até todos eles, pede para que Nina ensine Feli, para tirar um pouco dessa cara de bunda que está no rosto. Nina gosta da ideia e vai ajudar a garota para que possa aprender a nadar um pouco. No entanto, ela acaba voltando com uma boia para que possa aprender a nadar. Feli pergunta o motivo que deve aprender a nadar. Nina inventa uma grande desculpa, se caso o inimigo decidir atacar de forma aquática, pode ser necessário, mas ela nota que é impossível ter um combate subaquático durante partida de interpelotão ou intercidades. Os meninos notam que vai ser bem difícil ensinar Feli a nadar. De repente, as garotas do clube de jornalismo aparecem para conversar com o Safe, mas uma delas acha que exageraram um pouco de colocar maiô na garota. Ao levantar, pede para que o Safe ensine a garota a nadar, sendo jogada na piscina sem mais ou menos. É obrigado a segurar Mexim para que segure firme e fique bem juntinhos. Todos seus amigos sentem muita inveja do Alcif por estar com uma novinha tunada, ensinando a mesma a nadar. Feli, ao ver que Mei está sendo ensinada, fica com muitos ciúmes e quer aprender também. Nina nota que a garota está indo muito bem, mas ao olhar para o lado fica bem incomodada ao ver 2 dando risada juntinhos. Nina também fica olhando ao Cef dar aulas para outra menina e fica bem incomodada, enquanto ela esquece Feli debaixo d'água e acaba desmaiando. Voltando ao normal, ela achou que morreria naquela piscina e Nina pede desculpas por ter quase matado a garota. A cena muda para todos eles na mesa e Charnid nota que ele se tornou um grande pegador. No entanto, ele estava apenas ensinando a sua amiga a nadar. Feli pergunta se ela aprendeu, mas o garoto diz que ainda não, apenas está sabendo o básico do básico, então recebe outra bicuda na canela e o irmão da garota fica com raiva por conta dela estar dando muito mole para o Safe. A cena corta para a garota na piscina. Feli fala para a mesma que a Alcef só veio para a piscina por causa da mesma, achando que não, começa a ficar bem envergonhadinha e diz que é uma grande mentira, mas lembra que ele veio só por conta da piscina e na mente dela pode ser que ele quer vê-la de biquíni. Mesmo assim, Nina vai cuidar de Feli para que aprenda a nadar. Olha para o lado, ela acaba desmaiando no local e fica desesperada para chamar a ambulância. A cena muda para a garota deitando para dormir, mas começa a escutar seus amigos conversando que o plano deu tudo certo e vai ser executado amanhã. No dia seguinte, ela fica se perguntando o que estava acontecendo na noite passada. De repente, Nina chega no local chamando para que possa continuar o treinamento. Não querendo fazer algo assim, ela fica bem irritada e precisa fazer algo, antes que fale qualquer coisa. Sultan tampa a boca da mesa e nota que ela está muito entusiasmada para ensinar Feli. Charnid pede para que toque o professor e indica ao Safe para que possa ser o tutor da garota, aceitando na mesma hora. Todas elas ficam com bastante ciúmes ao ver ao Safe ensinando Feli. Charnid pede para que dê chance para as garotas. Ela sempre treina com garotos sozinha, então é bom sempre dar chance para as outras. Carregando a sua arminha de água, solta o garoto é jogado para longe. Alcef acha que ela já está pronta para ir sozinha, mas ela pede para que continue. Alcef nota que ela está realmente chorando e continua ajudando a mesma. No entanto, seu irmão está estressado ao ver o interesse que ela tem ao Safe. De repente, as garotas que estavam com o presidente é ordenada para que sigam o Safe e traga até o mesmo. Alcef nota que ele está bem bravo, então pede para que nunca magoe sua irmã. Vira e mexe, vira com diversas meninas e se caso magoá-la, vai castrar o garoto. Mas com o poder que tem agora, pode fazer o que ele quiser e até mudar o Safe de sala. Agora ele entende que foi o mesmo que fez tudo isso e foi obrigado a lutar, mas na realidade ele está apenas dando exemplo. A cena muda para as garotas, onde todas elas são levadas ao chão pelos criminosos. Vendo que os equipamentos não estão com elas, decidem seguir as ordens. Os policiais enfim chegaram no local e pediram para que todas elas obedecem e sigam o regulamento, mas os criminosos querem apenas um ônibus. Ele consegue ver onde estão os bandidos, ele na parte para cima e consegue derrotar um deles, quando de repente Charnid aparece nas costas e consegue acertar o braço do homem para tirar a arma. Depois disso, todos eles conseguiram derrotar os bandidos e foram entregues para a polícia, que levaram todos para a cadeia. No lado de fora, agora a Feli entende o motivo que os seus amigos aparecem no local. O presidente notou que estava usando seus poderes de psicocinese sem mesmo notar.
cara. Só estão fazendo isso por conta do presidente ter oferecido o maior orçamento para o pilotão. Falando no presidente, ninguém sabe onde está ele ao chefe. Ferry fica bem irritado e sabe onde eles estão? Arrombando a porta, ele fica com muito medo, então toma uma bicuda na canela tão forte que acaba quebrando.